Hoje nós vamos falar de princípios infalíveis de como você pode estudar para o ensino médio. Vamos nessa! Lembra de ser mais alegre, Abraão. Tá. Coluna reta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Abraão Rosa, do Estudos e Disciplina, e hoje, como vocês viram pelo título, a gente vai falar sobre princípios ou estratégias para você utilizar no estudo durante o ensino médio. Antes de falar desses princípios, eu quero fazer um panorama geral com vocês sobre o que é o ensino médio. Bom, todo mundo já sabe que o ensino médio é um período de 3 ou 4 anos, dependendo de onde você estuda, que é considerado um período de transição. Por que um período de transição? É a fase em que você sai do ensino fundamental 2 e está se preparando para entrar no ensino superior. E é por isso que a gente chama de ensino de transição. Nessa área da vida acadêmica dos estudantes, a gente com certeza percebe muitas novas adaptações, muitas mudanças. Temos novos professores, novas matérias, novas responsabilidades, trabalhos, tarefas, enfim, são processos novos pelos quais os estudantes sempre passam. Então, quando eu falo para você que eu tenho aqui algumas estratégias ou princípios que você deve seguir, são sugestões que são completamente adaptáveis ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Eu não quero pensar aqui que você é uma pessoa que está engessada dentro de um cronograma, mas eu quero que você pense a partir das suas particularidades como você pode aplicar esses princípios. Então eu espero que eles sejam muito efetivos para que você tenha mais produtividade e tenha bons resultados na escola e até mesmo nos vestibulares. Então vamos lá! O primeiro princípio é o autoconhecimento. Para muita gente, autoconhecimento é uma coisa filosófica, abstrata, mas quando eu uso essa palavra aqui, eu quero que você entenda que é basicamente conhecer os seus gostos. Para facilitar, eu gosto de subdividir o autoconhecimento em 3 esferas. A primeira esfera é a esfera das matérias. Muita gente já sabe exatamente o que gosta e o que não gosta nas matérias. Então, entender qual matéria você tem afinidade e qual matéria você não gosta tanto é muito importante para a estratégia de estudo durante o seu ensino médio. Isso porque, quanto mais você entende o seu gosto, você vai poder direcionar o seu estudo de uma maneira completamente específica. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, quando você identifica a matéria que você não gosta, você vai poder focar mais nela. Porque muito provavelmente você vai ter mais dificuldade nela e por isso vai precisar gastar mais tempo nela. Eu sei que a nossa tendência natural é gastar mais tempo com aquilo que a gente gosta. Mas a realidade é que para ter bons resultados, a gente precisa gastar tempo com aquilo que a gente não é tão bom assim. Porque a gente precisa de um equilíbrio entre as matérias. Então essa primeira esfera do autoconhecimento é muito importante para você prestar atenção. Como você aprende? A segunda esfera do autoconhecimento tem a ver com como você responde a essa pergunta. Eu sei que a gente não é ensinado na escola ou em qualquer área da nossa vida acadêmica como nós aprendemos, como nós estudamos. Mas com essa pergunta, eu quero te instigar a pensar de que formas você pode tornar o seu estudo mais otimizado para a sua própria personalidade e para o seu próprio gosto. Porque muitas vezes, alguns métodos de estudos não têm a ver com a sua personalidade. E é por isso que você precisa testar. Quando eu falo em testar, tem tudo a ver com autoconhecimento. Porque ele é um processo. Você não nasce sabendo tudo sobre si mesmo e quais são as suas facilidades e adequações que você precisa fazer nos seus estudos. Então, a minha dica é: teste. Tente ler em voz alta, tente fazer resumos, mapas mentais, explicar para uma plateia imaginária, fazer flashcards. Não importa. O que importa é que você tente, para que você entenda qual é a melhor maneira para você, com as suas peculiaridades, aprender melhor. A terceira esfera é a esfera das distrações e limites. E a gente já falou um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui que você pode clicar, que foi sobre foco na sala de aula. Mas basicamente, o que eu quero que você entenda com essas duas palavras-chave é uma questão de honestidade. Muitas vezes nos estudos a gente quer se auto-sabotar. Isso é pleonasmo, né? Não. Muitas vezes nos estudos a gente quer se auto-sabotar e a gente não é tão honesto quanto poderíamos ser quanto às nossas próprias limitações e distrações. Então, se você sabe que o seu celular te distrai na hora dos estudos, se algum colega seu provavelmente vai te deixar distraído, tenha essa honestidade. Isso vai fazer completa diferença a longo prazo no seu ensino médio.
O segundo princípio para você ter um bom desenvolvimento ao longo do ensino médio é: entenda como seu professor cobra o conteúdo. Eu digo isso porque muitas vezes, diante de tantos conteúdos, de tantas informações e matérias, a gente pensa que precisa saber tudo na ponta da língua. Mas a verdade é que isso não é necessário. Você, para ter um bom rendimento no ensino médio, tem que estudar aquilo que é direcionado para você. E você pode identificar isso a partir do que o professor está falando na sala de aula, por meio das anotações, por meio dos conceitos aos quais ele dá ênfase, e também por meio de provas anteriores que você pode acessar por meio de estudantes que já passaram dessa série em que você está. Às vezes a gente tem essa ânsia de querer conhecer tudo, mas isso não é necessário no ensino médio. Quanto mais você prestar atenção naquilo que é exigido de você e não daquilo que você acha que pode ser exigido, você vai ter um rendimento muito maior, porque você não vai gastar a sua energia mental de estudo, física, à toa. E antes de ir para a próxima dica, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like. A gente tem a meta de chegar a 150 inscritos, então ajuda a gente a bater ela, beleza? O próximo princípio talvez seja um dos mais polêmicos. Ele é: tenha organização. Eu sei que para muita gente é extremamente desafiador entender exatamente o que é organização. Mas quando eu uso esse termo aqui, eu não quero que você pense em nada mirabolante ou super complexo. A organização, antes de tudo, precisa ser simples e objetiva para que ela possa ser efetiva. Então, o que eu quero sugerir aqui para você não é que você faça milhares de organizações para a sua semana, mas simplesmente pegue uma agenda, um papel ou um caderno e tente fazer metas para aquela semana que você deve distribuir ao longo dos dias da semana para cumprir essas metas. Então, digamos, tenho que estudar história, fazer as atividades de matemática, estudar para a prova de biologia e fazer o trabalho de sociologia. Você deve distribuir essas metas ao longo dos dias da semana e tentar cumpri-las. Muitas vezes os estudantes pensam que a organização tem a ver com a memória, com a lembrança, ou até mesmo com o que eu sinto que devo fazer. Mas quanto mais você perde tempo com essa desorganização e com essa falta de orientação, você não vai conseguir ter um bom rendimento a longo prazo. Então, se você puder, pegue algum papel e comece a fazer esses planejamentos simples. Você não precisa fazer nada complexo para atingir o seu propósito, que é estudar bem de forma organizada. Com isso, você vai poder priorizar aquilo que é mais urgente e difícil, sem precisar ficar perdendo seu tempo com a sua desorganização e sem saber exatamente o que fazer. Com isso, Tá bom, Beca. Vamos analisar melhor a situação. Nós percebemos uma elevação no ombro direito, com contrações musculares na U4 e um gesto de passar a mão no cabelo, que provavelmente é um gesto de autocontrole para não bater na irmã chata que está atrapalhando. Agora, esse princípio eu diria que é um dos mais ignorados pelos estudantes. Ele é: cuide da sua saúde mental. Muitos estudantes acham que ter uma produtividade boa e estudar bem é só ficar com a bunda na cadeira, estudando, lendo livro, fazendo exercício e ignorando a mente. Mas a verdade é que nós somos seres completos e complexos. E não adianta a gente ficar estudando por horas e horas e só fazendo isso todos os dias sem respeitar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional. Por isso, se eu puder sugerir alguma coisa para você, é: cuide de si mesmo. Adicione práticas de autocuidado regularmente no seu cotidiano, na sua semana. Seja se alimentar bem, dormir 8 horas de sono todo santo dia, gente, pelo amor de Jesus, todo mundo ignora isso. Durma bem. Se você não dorme bem, você não absorve conteúdo, você não tem uma boa aprendizagem sem dormir bem. Além disso, faça exercícios físicos, se movimente. Isso faz bem porque boas substâncias são liberadas no nosso corpo e a gente se sente melhor. E claro, se você precisar, procure ajuda profissional, seja por meio de um médico, por meio de um psicólogo. A nossa mente não pode ficar em segundo lugar, porque o emocional tem tudo a ver com como nós estudamos. Então, siga essa dica e não ache que ela é menos importante que as outras. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Se inscreva, ative as notificações e nos ajude a bater a meta de 150 inscritos. Eu agradeço por você ter assistido e tchau. A Beca pediu pra eu parecer mais alegre. Então, falem que eu tô alegre nos comentários.